Ricardo, qual o texto bíblico, qual a passagem bíblica que mais marca a sua vida? Eu, neste devocional pontualmente, acho que eu falo bastante do apóstolo Paulo. Eu sempre fui tocado pela história dele, amo a história dele, o relato de Paulo. E quando eu falo de tudo que ele viveu, eu falo com o mesmo fervor, como se fosse a primeira vez. Tudo que ele sofreu, todos os reveses da vida e tudo que ele enfrentou. E eu gosto muito de uma das vezes de uma igreja que era uma igreja queridíssima dele, que ele chamava de Coroa, né? A igreja de Filipe, a carta Sim. aos Filipenses, ele chama aquela igreja de Coroa, né? Vocês são a minha coroa, o meu louro, minha vitória. E a igreja inconformada com ele preso, a igreja inconformada dele sofrendo tudo aquilo. E Filipenses 1, salvo erro, começa, ele dizia: vocês vão ficar tristes porque eu estou preso? As minhas prisões contribuíram ainda mais para o avanço do Evangelho, Sim. porque através das minhas prisões o anúncio do Evangelho chegou a toda a guarda Sim. pretoriana. É verdade. Então eu acho isso de uma profundidade daquele bandeirante do cristianismo nas cartas. Nenhuma vez a gente vê uma palavra de desânimo, de lamento. Ele teria direito de Sim. lamentar, Nenhuma murmuração, nenhuma nenhuma reclamação. murmuração. Então eu quero crer que a igreja de Filipe dizia: como este santo homem de Deus está preso e só fala do reino dos céus e de Cristo e de Jesus. E ele dizia: até isso acontece e contribui positivamente para o avanço do Evangelho. É verdade. E quando ele está terminando de escrever a Epístola aos Romanos, acho que no 16, ele escreve as saudações, e ele, acho que é Romanos ou outra carta, ele diz assim: saúda-vos os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Era a guarda, era a soldadesca romana, que não sei o número, né, se 6.000, 7.000, mas era um número Sim. grande. Antes ele preso em casa, uma prisão domiciliar, a guarda romana trocava, né, de manhã, de tarde, à noite, e quando trocava, ele falava do Senhor preso, em prisão domiciliar, e ele falava do Senhor com uma grandeza. Não precisava de um púlpito, de uma É igreja. verdade. Ele ensinava nas praças, ele ensinava na escola de Tirano, ele ensinou nos naufrágios, em Malta, nas situações mais adversas, ele ensinava com grandeza. É Com verdade. muito amor. E ele escrevendo, eu quero imaginar ele escrevendo, um soldado romano, quero crer, já convertido. Irmão Paulo, para quem que o senhor está escrevendo? Eu estou escrevendo para a igreja que está em Roma, eu estou escrevendo para a igreja que está naquele lugar, manda saudação. Então ele escreve: saúda-vos os da casa de César. Preso. Então ele fala para Timóteo, dizendo: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus em mim, ela não pode estar presa. Noutra parte, ele dizia: uma porta grande e eficaz se me abriu. Que porta era essa? A porta do anúncio do Sim. Da Evangelho. pregação das boas novas. Exatamente. Mas há muitos adversários. Como a gente não vai falar desse homem? Sim. Ele dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que E quando ele responsabilidade. escreve para Corinto, uma igreja que deu trabalho para Sim. ele. E eu sempre dizia, quando eu ensinava nos púlpitos, que nós, a igreja de hoje, é o reflexo da igreja de Corinto, Sim. né? Então ele dizia: nenhum dom vos falta,
mas é uma igreja carnal, ainda está Confusa. confusa na fé, era uma igreja de panelas, de partidos, de divisões, não entendiam ainda como servir a Santa Ceia. Antes da Santa Ceia eles faziam aquele banquete chamado Sim, ágape, né? Que era o ajuntar de panelas. Então sim. era ricos de um lado, os menos abastados de outro. Eles não tinham entendido ainda o fundamento da Santa Ceia do Senhor, não é? Então ele precisou escrever um capítulo inteiro, escrevendo, instruindo sobre a Santa Ceia, sobre a ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E eu gosto de um versículo particular de 1 Coríntios 15, que ele diz assim: se nós esperamos em Cristo ou vivemos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Então ele sempre escreveu olhando para a eternidade. Mas quando ele escrevia para Corinto, ele dizia assim: vocês acham que eu estou sofrendo muito? Essas minhas tribulações são leves, momentâneas, passageiras, se comparadas com a glória que há de se revelar na nossa glorificação na eternidade. Amém. Então eu falo disso e me emociono ainda. A igreja inconformada. Tudo isso que ele sofreu, né? Foi chamado de tagarela, foi expulso de tantos lugares, aprisionado em uma situação com Silas, mas ele ousou, junto com Silas, orar e cantar à É meia-noite. verdade. Homens que não foram detidos por dores, perseguições, e ousaram cantar e orar à meia-noite. Então eu amo é, todos estes relatos. Amo todos estes relatos e vejo que ele não se converteu, ele foi convertido. Pode parecer a mesma coisa, Mas não mas é. não é. Quando ele tem este encontro com Jesus no caminho de Damasco e, e que Jesus usa um vocativo, um chamamento: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele se recompõe do susto, da queda, ele já chama Jesus do quê? De Senhor. Senhor. Quem és, Senhor? Então, quando a gente sente este convertimento, é o senhorio de Cristo que toma o cerne e a direção da nossa vida. Então, eu amo todas essas passagens e sempre falo dele e de Cristo e de tudo que a Escritura nos traz. Mas eu amo falar deste apóstolo do Senhor. Um dos maiores missionários que já existiram. Né? Sim, sim. Eu ficava aqui ouvindo de Paulo até amanhã. Hein? Puxa.